Em uma das palestras apresentadas durante o encontro de intensificação de pastagens realizado pela Scott Consultoria, o pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Paulo Carvalho, explicou sobre a importância da nutrição do solo para nutrir a planta. Sobre este assunto, ele falou com o nosso analista aqui de agronegócios, o João Pedro Couti Dias. Nós estamos com o professor Paulo Carvalho. Ontem ele fez uma palestra aqui no evento da Scott e um assunto que chamou a atenção de todo mundo. Os novos protocolos, ou seja, se alimenta o solo para alimentar a planta, não pensando apenas em alimentar a planta, alimentar o solo e o solo disponibilizar esses nutrientes para a planta. Professor, é um novo caminho? Exatamente, é um novo caminho. Nós estamos num grande grupo de pesquisadores, né, de vários grupos de pesquisa que são abraçados dentro da Aliança CIPA, que tem trabalhado nos últimos anos dentro de um conceito onde a fertilidade química, né, que antes instruía todo o procedimento de adubação dos cultivos, quando esses sistemas de produção eles começam a ficar mais complexos, e um típico desse é os sistemas integrados, para citar um exemplo, né? Essas adubações elas começam a não mais corresponder ao que está acontecendo no campo, né? Então estamos vários grupos, né, estudando isso já há alguns anos e estamos descobrindo, né, justamente isso, né, que quando os sistemas ficam mais complexos, né, os solos ficam mais, vamos chamar, vivos, né, essa adubação direta para a planta, ela começa a não funcionar como vinha funcionando antes, digamos assim, né? E que a gente começa, então, a ter a perspectiva de adubar o sistema, porque nós estamos falando de uma fertilidade de sistema e não mais de plantas individuais. Professor, na observação de vocês e analisando os dados de colheita, de produção, você vê um aumento significativo nas produções e uma resiliência da planta frente a essas questões climáticas excessivas, calor, seca, chuva. Essa planta que está num sistema integrado assim, ela teria uma maior resiliência? Essa é uma palavra importantíssima de todo o processo, sim, né? As plantas têm mais resiliência e o sistema tem mais resiliência, porque nós estamos falando de solos, plantas, né? Eventualmente animais, quando estão nos sistemas integrados, né? E plantas herbáceas e às vezes arbóreas, né? Então esse sistema, de fato, ele fica mais resiliente, o sistema e os seus componentes, né? Então, frente a mudanças climáticas, né, secas, por exemplo, né, sim, essas plantas têm mais resistência, né, a essas intempéries, né, e isso confere ao sistema mais resiliência, né. A gente tem tido mais produtividade. Nós temos observações científicas que vão do sul do Brasil até o Cerrado, e temos observações práticas, né, de produtores aplicando esses conceitos na prática, que vão no mesmo sentido, ter aumento de produção e resiliência, né, em sistemas que envolvem milho, que envolvem soja, que envolvem pastagem, animais em pastejo e assim por diante. Vocês deram muita ênfase, né, na sua apresentação e os seus colegas que falaram posteriormente, na questão da presença do animal. O bovino, teria um papel fundamental nesse processo, no sentido dele agilizar essa microbiota para recuperar esse estoque que está acumulado no solo. É isso, professor? Exatamente. A gente tem uma frase, né, dentro do nosso grupo, né, onde o solo é a memória do sistema, né? Mas o animal é o catalisador dele. É o animal que faz esses novos fluxos que a gente não consegue fazer quando faz só, entre aspas, só rotação de cultivos, né, com plantas diferentes. Isso é muito bom, sem dúvida, né, mas ainda não é um papel que um animal em pastejo consegue fazer, né? Então o animal é o grande catalisador desses processos, desses fluxos novos, né, no sistema, e que vão no sentido de aumentar a biomassa microbiana, aumentando a vida, né, a atividade dessa biomassa microbiana, alterando relações de fungos, bactérias, né, e isso modifica todo o funcionamento do solo, né, e ele modifica no sentido de que aqueles nutrientes, fósforo, potássio, né,
que as análises de solo indicam que existe, né? Eles passam a ter uma dinâmica dentro do solo muito diferente, né, pelas plantas. Por exemplo, um dos resultados que eu entendo mais interessantes que o grupo de pesquisa produziu é que em sistemas esses mais complexos, integrados com adubação de sistema, com reposicionamento do adubo na fase de pastagens, né, um incremento de fungos micorrízicos de 140%. Nós publicamos recentemente esse trabalho. Então, quando você tem fungos micorrízicos, né, no incremento dessa ordem, né, todo o padrão de nutrição da planta ele é alterado positivamente. E numa questão, até uma questão social, hoje você tem no Brasil milhares, milhões de pequenos produtores, pequenos e médios. Essa tecnologia pode chegar nesses pequenos e médios que tem hoje, especialmente no sul do Brasil, professor? Eles teriam condições de aplicar isso nas suas propriedades, que seria uma maneira de reduzir custo e ficar mais tolerantes a essas questões climáticas que, volta e meia, causam problemas muito sérios. Fico muito feliz em lhe responder que nós temos um programa que já está há 16 anos no Rio Grande do Sul, para citar como exemplo, em parceria com o SEBRAE, com o SENAR e com a Farsul, no programa Juntos para Competir. Nesses 16 anos já atendemos 3.000 pequenos produtores no Rio Grande do Sul, tá? Justamente com essas técnicas, né? Dentro de um programa que se chama Programa PISA, Produção Integrada de Sistemas Agropecuários, né? Então, sim, o pequeno produtor, mais do que ninguém, né, precisa de técnicas desse tipo que enfocam ciclagem de nutrientes, né, sustentabilidade e eficiência, né, no uso de nutrientes no sistema. Eu conversando com outros colegas do senhor em outras áreas, eles comentam muito o seguinte: a qualidade do alimento também produzido através desse sistema, há uma melhoria. E isso é de um ponto de vista de hoje, de marketing. Nós produzimos, eu tenho um cliente, um produtor no Maracaju, por exemplo, que o caminhão dele com milho, com o mesmo volume, ele é 10% mais pesado do que o outro que chega equivalente ao dele. E o argumento que ele fala é assim: olha, minha terra hoje é uma terra viva, é uma terra que produz alimentos mais saudáveis. Vai chegar um ponto de você chegar até no alimento com essas análises, avaliando esse resultado, professor? Nós já chegamos nesse ponto, sim. Inclusive estivemos convidados pela FAO, acho que há uns 4 anos atrás, numa reunião que juntou a FAO com a Organização Mundial da Saúde, onde nós levamos esse programa, justamente que eu acabo de dizer, num evento onde neste evento, o PISA, né, foi eleito como um case para ser mostrado, né, em nível global, como um case de produção de alimentos sustentáveis, né? E nessa reunião eu aprendi, porque eu sempre me apresentava como alguém que trabalhava, né, com produção de alimentos, né? E depois dessa reunião eu passei a me apresentar como eu trabalho com nutrição humana, né? Dietas saudáveis. Professor, milhares de pessoas com certeza vão assistir essa nossa conversa. Qual é a mensagem que o senhor faria para esse produtor e essa produtora que está nos assistindo nesse momento, professor? Dizer que nós estamos no caminho certo, na verdade. Nós temos muita crítica, né, externa, né, e mesmo interna sobre o trabalho, sobre o agronegócio, sobre a agricultura, né? Mas nós temos muitos números muito bons, né, como país, como produtores rurais, né? Nós estamos no caminho certo, nós já trabalhamos com muita sustentabilidade dentro dos sistemas de produção, nós produzimos alimento de alta qualidade e alimentamos o mundo todo, né? Então o meu recado é que persistem nisso, e a nós, né, que trabalhamos na ciência, vocês que trabalham na comunicação, tudo, é nosso dever, né, apoiar os produtores para comunicar isso cada vez mais e melhor para a sociedade.